Continuando então, vamos falar dos principais nomes, né, que vocês vão ver de venda e tudo mais. Na verdade, principal nome que você vai ver de venda. Nossa querida aspirina. Ou AS infantil também, né? Muita gente toma o AS infantil, mas a aspirina é o ácido acetil salicílico e é o principal medicamento antiplaquetário e anticoagulante utilizado no mercado hoje. A heparina e a varfarina, a heparina principalmente, é mais utilizada dentro do ambiente hospitalar. Então, assim, é bem mais raro vocês terem esse contato dentro da farmácia, mas pode acontecer. E a varfarina sódica, que temos aí também, né, comprimidos, mas ela acaba sendo bem utilizada no ambiente hospitalar. Mas, dependendo do quadro do paciente, vocês podem acabar lidando com esse medicamento e vendendo. Mas se tem a coisa que eu vou dar certeza para vocês que o que mais vão vender, o AS infantil. Nem coloquei ele aqui, né? Mas a aspirina a gente já vende normalmente para dor de cabeça e tudo mais, né? Que é o ácido acetil salicílico. E ele tem essa capacidade anticoagulante, antiplaquetária. E para isso, né, normalmente a gente utiliza o AS infantil. E eu não sei quem é da época, né? Vou voltar aqui e mostrar a idade que eu tenho. Mas quem é da época que pegava o AS e comia escondido, né? Porque o AS infantil, ele é pra febre, dor de cabeça. Então, às vezes, quando a gente tava doentinho, a mãe da gente dava o AS. Era um comprimido, parecia bala, né? Então, assim, eu não tinha esse hábito, mas o meu irmão, quando podia, roubava os comprimidos de AS pra chupar. Aí o que que acontecia? Minha mãe sempre falava que a gente ia ficar com sangue ralo, que não sei o que. Vocês já ouviram esses termos? Vó, né? Falar que vai ficar com sangue ralo. Bom, agora você sabe por quê. Porque ele é anticoagulante e antiplaquetário, ele deixa o sangue mais fluido. Evita que você faça o processo de coagulação, de coágulos. Então, as plaquetas de forma nenhuma se agregam. Elas vão só passar uma pela outra, de forma nenhuma vai se agregar. Então, é por isso essas termologias que falavam que o AS infantil deixava o sangue ralo. Tem outros termos, né? Inclusive, se vocês souberem alguns, podem contar, que é bem dessa época que o AS infantil parece mesmo uma balinha, né? Tem sabor. E aí as crianças acabavam tomando de forma indiscriminada quando podiam, né? Porque o ideal a mãe vigiava, mas. Aí, trouxe ele sim aqui, o AS infantil. Esse é o mais utilizado, o AS de 100 miligramas, inclusive. Ele é muito utilizado tanto em idosos para prevenir o infarto e a trombose. Lembra que eu falei que podia estar ligado também a problema de circulação? Normalmente, quem faz esse diagnóstico e passa é o cardiologista ou vascular. Mas, uma vez que foi passado, que já foi feito e tudo mais, você pode sim acabar fazendo acompanhamento pelo clínico geral, tá? Não tem nenhum problema, porque ele já sabe do seu problema, já foi passado pelo seu cardiologista, já foi passado pelo seu vascular, e aí ele vai renovando a receita e acompanhando você. Lembrando principalmente que o médico clínico geral do posto de saúde, né, que é o médico capacitado em saúde da família, em saúde coletiva, ele tem total capacidade de conseguir diagnosticar esses quadros. A gente fala muito porque no sistema fechado, né, no sistema privado, fora do SUS, né, nos planos de saúde ou particular, você acaba utilizando essa mão de obra do especialista diretamente, né? Já que você tem, digamos assim, um problema de coração, você fica indo no cardiologista, você não vai no clínico geral. Mas para quem utiliza o SUS tem uma hierarquia, né? E você só passa pelo cardiologista se o seu complexo realmente, sua doença, seu problema realmente for tão complexo que não dá para resolver ali na clínica de saúde da família, não dá pro médico clínico geral fazer o diagnóstico, até porque algumas vezes para pedir certos exames só pode com especialista dentro do SUS, né? Dependendo do exame direto pro coração, do exame que vai fazer, por exemplo, a checagem de alguns
parâmetros específicos ou imagens específicas, são dentro do SUS eu preciso ter o carimbo do cardiologista, do vascular, e não serve do clínico geral. Então, assim, são algumas burocracias, né? Mas isso não impede, tá? Do clínico geral diagnosticar, porque eu tô falando sempre dos especialistas, porque vai ser o mais comum vocês verem essas receitas vindo do cardiologista, vindo do vascular, mas se vocês verem de clínico geral também não tem problema nenhum, porque às vezes a pessoa já tem o diagnóstico do cardiologista e faz o acompanhamento com o clínico geral perto da casa dela. Eu acho que tá chovendo, gente. Só um minuto que eu vou fechar minha janela. Enfim, vamos lá. Então, é muito comum essa venda, principalmente para esses dois problemas. Para a pessoa que já infartou, prevenir que aconteça novamente e auxiliar no funcionamento do coração. Muitas vezes a pessoa que já infartou, ela precisa passar por algum procedimento cardíaco, então seja um stent, né? Seja alguma coisa assim. A pessoa vai precisar passar, então ela toma o AS tanto para prevenir novos infartos, como naqueles quadros também que eu já expliquei, em que a pessoa tem digamos assim, esse problema de saúde, né? E aí tem um risco de infartar por conta do todo o processo de saúde que ela tá passando, e o médico entra com AS. E a trombose venosa também, que a trombose ela vai ser lá normalmente nas pernas, né? E vai causar esse problema de circulação do sangue também. Então, para deixar o sangue mais fluido, e junto com outros tratamentos, normalmente junto com a trombose entra o tratamento com a meia, colocar o pé para cima. Em alguns, a gente tinha podóloga na casa do curativo, entra alguns cuidados específicos com os pés. Tinha lá no núcleo agora os nomes, mas tinha um núcleo também de cuidados, eu esqueci o nome que tinha acupuntura, tratava muito, e massoterapia, que cuidava muito dessa parte de trombose venosa e problemas vasculares nas pernas para auxiliar, tirar aquele edema, né, que às vezes fica bem complexo, mais a utilização do medicamento, que é o foco, desculpa. Então, é muito comum a venda desse medicamento para essas pessoas, e no geral, o anticoagulante, o antiplaquetário escolhido vai ser o AS. Normalmente também o de 100 miligramas. E aí a gente tem que ter muita atenção, porque às vezes a gente fica no automático, né? Como eu falei pra vocês, sempre muita atenção na receita. Porque esse é o mais comum, mas pode ser que o médico opte por passar o AS de outras dosagens. Ou então, assim, tudo isso é importante a gente prestar atenção pra gente não pegar a caixa errada. A heparina tá mais restrita a esse ambiente hospitalar, como eu falei para vocês, né? Acaba que ela é muito controlada porque ela faz esse processo de anticoagulante e antiplaquetário de forma muito intensa. A gente inclusive usa a heparina dentro daqueles potinhos para tirar o sangue quando vai fazer exame, para o sangue não coagular ali dentro. Então a gente banha ele com heparina, tira o excesso, e ele fica, que a gente chama de heparinizado. E a gente usa isso na seringa, a gente usa isso nos potinhos para tirar o sangue, em qualquer lugar que eu preciso colocar uma amostra de sangue. Por quê? Porque se eu colocar só o sangue ali, ele vai coagular. Né? Vocês já viram, assim, por exemplo, você perdeu muito sangue, caiu aqui em cima de uma colher. Muito sangue, né? Encheu uma colher. Mas assim, cortou o dedo, caiu aquele sangue todo ali em cima daquela colher. Passa um tempo, ele fica durinho, né? Ele se junta tudo. E para que eu faça os testes, os exames, o hemograma, eu preciso do sangue fluido. Então a gente heparina aquilo ali. E como medicamento direto mesmo também, né? É muito utilizado mais nessas áreas restritas de emergência, CTI, é bem hospitalar mesmo. Já a varfarina, ela é um anticoagulante bem mais potente que o AS, então acaba que ela é muito perigosa. Mas como eu falei para vocês, não é a preferência da equipe médica, mas em alguns casos não tem para onde correr e o médico acaba optando pela varfarina. Mas ela é extremamente perigosa se ela não for tomada corretamente, se ultrapassar a dose, porque ela pode levar a hemorragias intensas, inclusive hemorragias internas. Olha eu adiantando o efeito adverso. Acontece.
Mas o que acontece? Acaba que isso pode acontecer e a varfarina ela pode gerar esse problema um pouco mais grave. Então, quando eu vou falar dos efeitos adversos, eu já vou dar as dicas de como vocês fazerem quando o paciente de vocês forem ir comprar a heparina. O AS precisa das mesmas recomendações, só que a chance do AS de causar o que a varfarina causa é um pouco menor, porque ele é um pouco menos, digamos assim, potente. Não é que ele não resolva o problema, mas só que assim, ele tem uma escala de segurança maior. Vamos supor assim, a pessoa tomando 2 comprimidos de AS vai fazer o mesmo efeito que um de varfarina por dia. O que o médico opta? Por 2 de AS. Por quê? Porque o risco é menor, entendeu? Então, não é essa questão do risco da varfarina que é grande. Inclusive, uma das minhas perguntas de hoje vai ser sobre ela. Reações adversas, que é outra pergunta que eu vou trazer para vocês, que como vocês viram aqui, eu coloquei só 3. E esses medicamentos, meus amores, eles têm uma listinha grande. Então, os anticoagulantes e os antiplaquetários, o principal ponto deles, sangramento, risco de sangramento. Por quê? Lembra lá quando eu falei que você vai cortar o dedo, aí vai vir as suas plaquetas, vão se juntar ali, causar aquele coágulozinho para que não fique jorrando? Se eu tomo um anticoagulante antiplaquetário que não permite que minhas plaquetas se juntem, quando eu cortar o dedo vai acontecer o quê? Vai ficar jorrando. Vai ficar jorrando. Pra sempre. Tá, brincando. Não é pra sempre, tá, gente? Mas assim, vai ser bem mais difícil de parar esse sangramento. E eu tô falando de um sangramento pequeno, corte no dedo. Então, normalmente, quem toma anticoagulante antiplaquetário, quando corta o dedo, a gente coloca um chumacinho de algodão, amarra com o esparadrapo e esquece. Porque é diferente de quem não toma, que você segura o algodão ali um tempinho, solta e tá ali, já parou o sangramento. Então, a chance de ter uma hemorragia com corte no dedo é muito pequena, mas assim, é importante vocês entenderem esse processo, porque qualquer trauma maior, a chance de hemorragia de quem toma esse medicamento é muito grande. Então, assim, cortes grandes, né? Eu já tenho dificuldade de fazer parar em quem não toma. Em quem toma é bem mais difícil. É claro que quando a gente está falando de acidentes, igual a gente conversou lá nos primeiros socorros, situações de risco, de toda forma a gente vai amarrar. Então isso vai cessar. Lembra que a gente vai fazer os torniquetes? Vocês lembram, né? Primeiro socorro, gente. A gente vai fazer os torniquetes. E aí a gente vai impedir o sangramento pela presença daqueles torniquetes. A gente vai impedir o sangramento por aqueles processos que a gente viu. Mas assim, a chance de sangramento é muito grande. Tem pessoas que tomam esses medicamentos e elas têm sangramento nasal, do nada, gengival, escovando os dentes. Então, assim, dependendo, a pessoa precisa fazer um acompanhamento com dentista, né? Fazer uma troca da utilização da pasta de dente, escolher uma outra pasta de dente, escovas mais macias. E aí, algumas vezes, a conversa com o próprio médico, ele já orienta, né? Não, escolhe uma escova de dente mais macia. Algumas vezes vai pro infantil, dependendo de como que tá essa frequência. Algumas vezes vai ser encaminhado mesmo pro dentista para ver se tem algo que possa fazer para diminuir esses sangramentos, principalmente nasal e gengival, que são áreas sensíveis. Sabe aquela pessoa que fica muito tempo no calor e sangra o nariz? Então, quem toma um anticoagulante antiplaquetário, ela pode ficar propensa a isso. Não tô dizendo que toda pessoa que sangra o nariz, não, tá, gente? Porque tem pessoas que têm mesmo essa sensibilidade. Então, e quem toma tem essa chance também de, mesmo que em nenhum momento da vida isso aconteceu, comece a acontecer. Outros sintomas que são comuns de medicamentos via oral, náusea e vômito, né? Então, isso pode acontecer também. Eu vou pausar o vídeo aqui, porque a gente vai entrar em outro tópico agora.